Olá galera, sou o Anderson do canal Voluntário Bandeirante. Tô fazendo esse vídeo aí porque tenho estudado ultimamente aí sobre nazismo, sobre direita, esquerda. Tenho estudado aí sobre conflitos, guerra, poder, sistema totalitário, fascismo, comunismo, socialismo, monarquia e seguido algumas bibliografias. E é desesperador ver pessoas que deveriam se unir para criar uma discussão, um debate, um conteúdo teórico de análise da história para tentar melhorar o futuro. E o que isso gera? Só conflito, confusão, discussão, xingamento. É muito importante ponderar que o estudo, a reflexão é uma coisa muito individual, é uma coisa muito introspecta de cada um. E você, quando na sua introspecção e nas suas conclusões você querer firmemente assegurar, posicionar e impor como certo, a gente sabe que isso aí é uma coisa muito perigosa, muito impositiva, muito ditadora. E cada um é o ditador da sua opinião. Você tem uma convicção, uma tese, você defende ela com unhas e dentes. Então você é um ditador da sua opinião. É a partir do momento que você vai disseminando a sua opinião e vai angariando pessoas que apoiem, se torna uma ideologia. E aí outro que é contrário com você cria uma resistência ferrenha. E esse que cria resistência ferrenha cria também uns admiradores. E aí você vira o que? Conflito. Essa semana em Charlottesville teve a estátua do General Lee, que foi um general na época da Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, destacando que ele era da União e depois foi convidado pela liderança política dos federados e liderou aí a tropa dos federados porque ele era a favor de manter a escravidão no país naquele período. E a União, que era o norte dos Estados Unidos, ele era a favor pela abolição. Então você tinha um conflito entre abolicionistas e escravistas. O norte era abolicionistas, que era a União, e o sul, sulistas, eram os federados, a favor da escravidão. Ninguém está percebendo, mas por trás disso há uma jogada econômica e financeira. As pessoas se atêm muito à questão ideológica. A gente sabe que o sistema escravista era um sistema voltado interno para a economia americana. Então o que eles queriam? Os da União ao Norte queria abrir para um sistema globalizado de mercado, o mercantilismo. Então o que eles queriam? Eles queriam abolir os escravos para absorver as indústrias e criar um sistema capitalista mais horizontal, mais igual. E isso, por incrível que pareça, esses planos foi liderado pelo Partido dos Republicanos americano. E o Sul, que eram os democratas, eles eram a favor do escravismo. E isso que é interessante, porque era a visão econômica e não a visão ideológica do assunto. Por exemplo, o Nando Moura fez um vídeo falando que o nazismo era de esquerda. E fez um vídeo lá, questionou lá o pessoal o grupo casal da Coisa de Nerd, falando não, realmente, ele admitiu lá, criou lá
um conteúdo de resposta lá, muito bom. Mas o importante não é saber se é de direita, se é de esquerda, mas sim as verdadeiras intenções por trás da ideologia, que é sempre uma ideologia econômica. O futuro não está entre direita e esquerda. O futuro está naquele que tem o poder da bagatela, o poder econômico. Esse é o primordial. E voltando nessa parte específica do nazismo, o nazismo não tem essa de direita e esquerda. O que tem no nazismo é um projeto de expansão econômica, né, onde você conseguiu darwinismo social para você motivar aqueles que lutam e morrem para sua ambição. E você vai ver que isso é tão fato que quando Hitler começa a prisionar os judeus, qual é a primeira coisa que Hitler faz? Tomar todas as posses, tomar todo o patrimônio para o Estado. Para o Estado. Esse sistema totalitário. Então não interessa se é de direita e se esquerda. O interesse é que aquele que chega ao poder não quer largar o poder, ficando como um ditador por muito tempo. E isso tem se representado durante a história como governos de esquerda que não querem largar o poder. Como, por exemplo, você vota em Bolsonaro. É um exemplo. Todos os governos que teve aí, Fernando Henrique, o próprio Lula e a própria Dilma, eles aceitaram, querendo ou não, aceitaram um processo democrático de transição de poder, embora fizeram o seu sucessor. Digamos que Bolsonaro entra no poder e não aceita a sucessão. Ele é de esquerda? Por exemplo, Fidel Castro não aceita a sucessão democrática escolhida pelo povo. Ele é de esquerda ou de direita? Não interessa a ideologia se é de esquerda ou de direita. Interessa que você não respeita a ordem democrática, as leis democráticas que impõem sobre o cargo representativo a alternância do poder. Simplesmente. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, que esse conceito de direita e esquerda surgiu lá, na Assembleia Nacional. Você tinha o lado esquerdo, os que tinham a visão revolucionária, de alternância de ideias, e você tinha o de direita, que queria deixar como tá. Se fosse para deixar como tá, Napoleão Bonaparte foi um tirano que saiu tomando todos os territórios da Europa inteira e pegando para si. E fazendo exploração de despojos. Quer dizer que se eu sou de direita, eu sou a favor de invasão de outro território e subjugar aquele povo conquistado sobre a minha vontade? Eu sou a favor da guerra? Então esse é o X da questão. É a questão daquele que está no poder, se ele respeita a ordem democrática. No caso de Napoleão, qual era a própria ordem democrática ali? Era para os seus próprios súditos, para o seu próprio povo. Mas isso criava nos seus confrontantes, países vizinhos, o quê? Uma aversão de ideal. Mesma coisa que, por exemplo, Hitler queria invadir o outro país, dizendo que nós somos melhores por alguma outra visão ideológica, então vamos tomar este terreno para nós, igual Hitler. Então a questão não está em ser de direita ou ser de esquerda. A questão está se dentro da ordem democrática aquela autoridade aceita as leis, adere à lei, tendo como regra e ordem para a sua vida, e depois que acaba o prazo da sua representação, se ele aceita a sucessão. Ele tem que aceitar a sucessão. E digamos assim, naquele período onde Napoleão Bonaparte, em 1789, na Revolução Francesa, tinha os que eram a favor da Revolução, foram financiados por empresas liberais da época. Então você tinha o financiamento da Revolução Francesa financiado pelo capitalismo de época, que pensava só em condição econômica. Porque Napoleão Bonaparte estava muito tempo no poder. E esse muito tempo no poder estava inflando a sua autoridade. E ele estava subjugando a Revolução Industrial,
estagnando ali uma condição de evolução na cobrança de impostos, porque o Estado estava ficando grande. Então você vê que o importante não é ser de direita ou ser de esquerda. O importante é que quais são as atitudes daquele que chega no poder. Aquele que chega no poder, o que ele quer no poder? Ele quer o poder só para ele, para servir os seus próprios intentos, sua própria nação? Ou ele quer chegar ao poder como uma condição de servir a população, a melhorar a vida da população? Então, nós entramos em discussões pequenas para planos grandes, detalhes ínfimos, para pessoas que estão aí anos e anos teorizando sobre chegar ao poder e não sair nunca mais. Então a gente fica aí patinando. Digamos assim, amigo brigando com amigo. E ninguém cresce com isso. Ninguém cresce com isso. O que eu acredito, no caso do Nando Moura e muitos outros, no caso Coisa de Net, que fala sobre Charlottesville, você tem uma direita, que dito de direita, que é uma direita antiga, uma direita que não se atualizou ao conteúdo contemporâneo. É uma direita que não estudou que nem a esquerda estudou. Então a esquerda tem sempre ela se prevalece da dialética, então ela consegue atualizar informações e usar para os seus interesses. A esquerda não. A esquerda ela é tradicional, convicta com os seus ideais e não muda. E isso é direita. Mas só que a questão é, quando você escolhe entre salvar uma vida e escolher a ideologia, você escolhe a ideologia antes de salvar a vida? Você aí que está me insistindo, o que você escolhe? A sua ideologia política ou salvar vidas? Esse é o X da questão. Pessoas que vão para a militância para matar, para impor a sua ideia. Então, sendo de direita ou de esquerda, sendo Hitler ou sendo qualquer outro, a intenção é, você tem coragem de matar para impor a sua ideologia? Coisa para se pensar. Canal Voluntário Bandeirante, Anderson, deixa a sua opinião.